Bom dia, pessoal, bom dia, alunos do Instituto Ativo. Eu vou passar aqui para vocês um pouco então do histórico da anatomia, porque não tem como a gente falar de qualquer assunto no mundo sem falar da história, como é que surgiu, por que surgiu. Na verdade, todo mundo sempre teve curiosidade de saber o que tinha abaixo da pele. E como é que a gente chegou no que a gente tem hoje, dos desenhos, dos atlas, das exposições, de tudo que a gente tem hoje em dia na anatomia? Eles acreditam que já no século II a.C. existiam pessoas que faziam dissecações em animais, presumindo que a anatomia animal fosse muito parecida com a anatomia humana. Existem relatos já do século V a.C. que pessoas faziam dissecações em animais. E aí por muito tempo eles acreditaram nisso então, porque era só o que a gente tinha no momento, né? Isso começou lá na Roma, lá na Grécia, isso era muito forte. Aqui eles continuam falando então do pessoal, aqui ó, o Alckmin, que fazia essas dissecações em animais, foi ele que começou com isso tudo. Depois, com a ascensão lá do Coliseu, lá em Roma, onde começaram até aquelas brigas de gladiadores, o Galeno era um médico que trabalhava lá. Ele trabalhava lá dentro da arena do Coliseu como médico. Então ele tinha um conhecimento maior do que o das outras pessoas. E ele começou então a dissecar alguns animais e fazer desenhos disso e publicar para que as pessoas tivessem uma ideia de como é que era um coração, de como é que era um fígado. E aí assim eles foram devagarinho começando a dar nomes às coisas da anatomia. O que aconteceu? Com a ascensão do clero e a queda do Império Romano, a igreja cancelou todo e qualquer estudo anatômico. Ninguém mais podia fazer dissecação em corpos humanos, nem fazer observações, nem fazer nada. Então, o que aconteceu? Os estudos anatômicos ficaram parados, ficaram estagnados por mais ou menos 700 anos. A gente não teve avanço nenhum no estudo da anatomia. Então, esses desenhos de Galeno ficaram valendo por mais ou menos 700 anos, 3 séculos, como se fosse verdade. Aqui a gente tem então uma foto do Galeno, tá? Eu vou mandar esses slides para vocês. E aqui a gente tem um desenho dele dissecando um rato, mostrando algumas artérias. Então ele desenhava isso, ele dissecava os animais, desenhava, e o pessoal acreditava que isso fosse a verdade quanto à anatomia humana. Depois, então, com a queda do clero, foi legalizada de novo as dissecações em humanos. Mas aí a gente tinha um problema muito grande, porque a gente não tinha produtos que conservassem esses corpos por mais tempo para que a gente pudesse estudar. Então, as pessoas, os estudantes da época, os anatomistas da época, eles tinham apenas 48 horas depois que encontravam um corpo, que conseguiam esse corpo para estudo anatômico, eles tinham apenas 48 horas para dissecar, para desenhar e para estudar tudo, porque o corpo entrava em estado de putrefação muito rápido. Os nossos órgãos humanos, eles apodrecem, a partir do momento que eles param de funcionar, é uma coisa muito rápida. Esse é um grande problema que a gente tem também por causa da doação de órgãos. Tá? Então, quando uma família decide que quer doar os órgãos de algum ente querido, eles deixam o corpo ligado nos aparelhos até a equipe de doação chegar, para então desligar, fazer a retirada, e tem todo o tempo de transporte, porque às vezes tu retira um órgão lá em São Paulo e esse órgão vai ser implantado num paciente no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Ceará, então a gente tem todo esse tempo. Eles também tinham esse problema lá, mas era para fazer os estudos de dissecação. Eles não tinham como fazer isso porque eles não tinham os produtos que conservavam esses corpos. Mas aí a anatomia começou a crescer bastante. Quem começou muito a se interessar pelo estudo anatômico foi o pessoal das artes. Era Da Vinci, era Michelangelo. Por quê? Porque eles queriam retratar nos quadros deles uma figura humana mais real. Então eles sim começaram, eles deram um grande avanço, assim, fizeram um grande pulo dentro da história da anatomia, porque eles se interessavam muito. Aquelas figuras que vocês vêem nos livros de um corpo no meio da sala e várias pessoas em volta olhando e estudando, isso acontecia em praça pública, isso acontecia em porões de casas, era assim mesmo. Foi assim que a anatomia foi se desenvolvendo, foi crescendo. Aí teve um cara que teve a ideia então de fazer um atlas de anatomia.
Tá? Então, em 1543 foi criado o primeiro atlas de anatomia por Vassalhos. Ele começou a dissecar, desenhar e a reunir tudo isso num lugar só, para que a pessoa, quando tivesse alguma dúvida, quando quisesse saber alguma coisa de anatomia, pudesse ir até esse livro e lá ele ia encontrar então o que ele queria. Aqui nós temos algumas imagens. Aqui é a imagem do teto da Capela Sistina, tá? Que foi pintado por Michelangelo e Da Vinci. E se vocês olharem de perto, a gente tem uma imagem muito real dos contornos humanos, dos músculos que faziam parte. A gente tem uma evolução muito grande dentro dos quadros. Isso aqui também é um desenho de Da Vinci, tá? Ele dissecava muito, ele produziu muita coisa nessa época, ele ajudou muito a anatomia. Aqui nós temos mais alguns desenhos, ó. Isso aqui tudo dos famosos. Esse aqui é o Homem Virtuviano, que é uma pintura muito famosa do Leonardo da Vinci, mas a gente tem outros pintores também. Tinham alguns artistas que se fixavam em desenhar, em dissecar, para conseguir desenhar apenas mulheres gestantes. Tinha gente que se focava mais no corpo feminino, mais no corpo masculino, mais em crianças que vinham a óbitos. Então a nossa anatomia foi crescendo muito no período renascentista por conta dos artistas, por conta dos pintores famosos e alguns anatomistas e médicos da época também. Aí aqui eu já falei para vocês que em 1543 foi produzido então o primeiro Atlas de Anatomia, De Humani Corporis Fabrica, a fábrica do corpo humano, então, aonde esse artista compilou os desenhos que ele fazia todos num livro só. Aqui tem um desenho, um dos desenhos desse artista que tá lá no primeiro livro de anatomia. Então, a medicina e a anatomia como um todo foram se desenvolvendo. Qual foi o grande outro passo da medicina? Então, eles continuaram dissecando, continuaram desenhando e começaram a perceber que aquilo que Galeno tinha desenhado, às vezes não fazia muito sentido, que a anatomia animal algumas vezes tinha semelhança com o corpo humano, mas na maioria das vezes não era nada parecido. A gente tem alguns animais, por exemplo, o porco. O porco tem alguns órgãos humanos, como o pulmão, como o coração, com anatomia muito semelhante à anatomia humana. Até hoje eles usam ratos para fazer estudos, principalmente de anatomia cerebral, de coisas de comportamento, porque a anatomia cerebral do rato é muito parecida com a nossa anatomia humana. Depois, lá na Alemanha, esse cara aqui, o Röntgen, descobriu os raios-x, dia 8 de novembro de 1895. Até então, só os estudos da anatomia foram crescendo. Mas, para que a gente conseguisse enxergar a parte de dentro do corpo humano, a gente precisava cortar, a gente precisava abrir. O que esse cara fez foi mostrar para o mundo que não, que a gente tinha um meio de ver a parte interna do corpo com a pessoa viva e sem precisar cortar e sem precisar abrir. Como é que ele descobriu isso? Ele é um físico alemão, ele estava um dia de noite lá no laboratório dele, estudando um tubo de raios catódicos, tá? Que ele criou, que tinha um invólucro de vidro, e ele percebeu que alguma coisa saía de dentro daquele tubo. Então ele colocou algumas coisas em volta, papel laminado, papelão, e ele viu que nada barrava aquilo que saía dali. Aí ele colocou um papel fotográfico perto, tinha uma gaveta com papéis fotográficos perto, e ele percebeu que isso que saía dessa ampola de raios catódicos, que até então ele não sabia o que era, sensibilizava esse filme fotográfico. Então ele pensou, se eu tenho uma coisa que sai do tubo que sensibiliza um filme de foto, eu colocar uma coisa no meio, provavelmente esse filme fotográfico vá replicar essa imagem que tem no meio, mas ele não sabia que seria a imagem interna do corpo. Então, o homem muito esperto, ele chamou a mulher dele, a Berta Röntgen, e disse para Berta, coloca a tua mão aqui entre o tubo e o papel fotográfico. E ela ficou ali por mais de 1 hora com a mão exposta, e quando ele revelou essa fotografia, ele percebeu que a gente tinha imagens ainda muito ruins, muito rudimentares, mas da parte interna do corpo, só que é o anel dela, dos ossos. Então ele começou a apresentar isso nos seminários de anatomia, nos congressos de anatomia pelo mundo todo, e foi uma das maiores descobertas da anatomia e da medicina. Por quê? Porque até então a gente tinha os estudos dos anatomistas, a gente conseguia enxergar a parte de dentro do corpo já, mas a gente precisava cortar, a gente precisava que a pessoa morresse. E o Röntgen disse que não.
A gente consegue estudar sim, a gente vai conseguir ver a parte interna do corpo com a pessoa viva. Então foi considerado um dos maiores avanços da anatomia a descoberta do raio-x. E não parou por aí, depois do raio-x teve a descoberta da tomografia, que nada mais é como se fosse um aparelho de raio-x, mas com vários tubos e vários detectores. Aí depois a gente teve a ultrassonografia, que daí não usa radiação X. A gente tem medicina nuclear, a gente tem radioterapia, e a gente tem um dos últimos avanços, que é a ressonância magnética. Por que um dos últimos avanços e um dos mais importantes? Porque a ressonância magnética não utiliza radiação. O problema da radiação X é que, assim como ela é boa, eles descobriram depois que ela também causa mal. Ela também faz muito mal. As pessoas, tanto o Röntgen quanto a mulher dele, morreram de câncer, tá? E todo o pessoal que ia para esses congressos de anatomia, ele colocava um cartaz: venha enxergar a parte interna do seu corpo. E era uma fila enorme, assim, todo mundo queria ver o que era aquilo, e eles começaram a perceber que as pessoas começaram a morrer de câncer. Então eles começaram a estudar sobre proteção radiológica, que assim como esses raios-x faziam bem, faziam mal. E por que vocês acham do nome raio-x? O que é X? Quando a gente aprende lá na quarta, quinta série, equações de primeiro grau, 1x mais 5 igual a 10. Descubra o valor do x. Por quê? Porque x é uma incógnita que a gente não sabe o que é. E raio-x era exatamente isso. O Röntgen sabia que tinha alguns raios que saíam de dentro daquele tubo, mas que ele não sabia o que era. Então ele deu o nome de raios X, radiação X. E isso pode vir a causar câncer. Uma incidência muito grande de raio-x pode alterar o DNA de uma célula e a pessoa vir a ter câncer daqui a 30, 40 anos depois da exposição ao raio-x. Quando eu falo de uma exposição grande, gente, eu não estou falando em ir lá no médico, ele pedir um raio-x de tórax, tu fazer um hoje, fazer um tratamento de 14 dias e repetir o raio-x de tórax. Eu falo sempre no raio-x de tórax porque é o que utiliza a quantidade maior de radiação que a gente tem dentro do tubo, se comparado a um pé, mão, tornozelo, outros exames, porque a gente pode estudar todas as partes do corpo ósseas através do raio-x. Eu tô falando em fazer, num mês, 120 exames de raio-x de tórax, uma pessoa. No outro mês, faz mais 60. Isso é uma quantidade elevada de raio-x, tá? Então, não se assustem. Não se assustem se vocês forem ao médico e ele pedir para vocês fazer um raio-x hoje, fazer o tratamento de 14 dias com antibiótico e depois repetir esse raio-x. É assim que funciona, tá? Vocês não vão ter câncer por isso. O câncer também é desenvolvido por algumas outras coisas que a gente até hoje não sabe bem, tá? As pessoas estão estudando, mas não é só por causa da interação com a radiação X.